Olá, meu nome é o professor João Paulo Maia e o assunto dessa aula é Platão e o mundo das ideias. O primeiro tópico, que é importante dentro desse assunto, é o mito da caverna. O mito da caverna que foi criado por Platão para demonstrar em imagens o conhecimento que ele tinha para mostrar. Então, o mito da caverna, ele conta que as pessoas estavam presas no fundo da caverna desde que nasceram, e viu apenas sombras dos objetos que eram transportados por pessoas atrás desse pequeno muro. E esses eram apenas estátuas que eram carregadas. Era projetado no fundo da caverna por esse fogo. Até que um dia um deles conseguiu sair da caverna, perceber que estavam vendo apenas sombras de objetos e conseguiu encontrar a verdadeira realidade que está lá fora da caverna. Esse mito da caverna é analisado de várias formas. Uma delas é a análise da epistemologia. E dentro dessa epistemologia, o principal objeto de estudo, que é o conhecimento, analisando o mito da caverna, se percebe que aquelas pessoas que estavam lá no fundo da caverna não tinham o conhecimento verdadeiro. E essa análise faz a separação de 4 formas da realidade, que seria as aparências, que seria as pessoas presas no fundo da caverna, quando a pessoa só ouve, se apega à aparência das coisas. O segundo tópico seria quando a pessoa busca apenas conhecimentos das coisas rasteiro, de opiniões sobre essas coisas. E só a partir da ciência e da filosofia é que você pode ter o conhecimento da realidade, no caso, através da ciência, matemática, e as ideias seria somente possível se chegar através da filosofia. Então, nessa outra imagem, é o mesmo mito da caverna, aqui embaixo. Aqui as pessoas presas, né, vendo apenas as sombras. E aqui fora, depois que a pessoa saiu da caverna. Então, aqui as aparências, essa primeira parte aqui, seriam as pessoas que representadas pela sombra das imagens projetadas no fundo da caverna, seria o conhecimento obtido apenas pela imaginação ou conjectura. No segundo parte, seria os seres vivos e objetos do mundo sensível, que seria obtido pela crença. Acreditar apenas no conhecimento das outras pessoas sem buscar saber se é verdade. Então, esse mundo sensível aqui está no plano da doxa, das crenças. A partir do momento em que consegue fugir da caverna e vai em busca do conhecimento, aqui fora do mundo inteligível, que é dado pelo conhecimento geométrico, matemática. Platão acreditava muito que o conhecimento matemático poderia dar um conhecimento verdadeiro através da razão. E esse mundo inteligível só seria dado através da ciência. A última parte, que seria o conhecimento das ideias, seria dado através do método dialético, que é o método dialético, como a gente vai ver, essa oposição do que é falso e do que é verdadeiro.
e só seria dado através da filosofia. É o conhecimento da intuição intelectual. Então, a dialética é isso. No mundo sensível estariam as pessoas que ligadas às crenças e opinião das outras pessoas, onde você estaria ligada muito aos seus sentidos, essa grande multiplicidade de objetos, onde milhares de coisas, e se é como se você fosse tentar analisar a realidade uma por uma dos objetos que existem nela. Já o conhecimento do mundo inteligível seria alcançado por essa dialética, onde você separaria o que é verdadeiro do que é opinião, do que é falsidade. Quando você fica com a parte que é verdadeira, você está alcançando um passo além do conhecimento verdadeiro. Em contraposição ao mundo sensível de múltiplos objetos diferentes, existe as ideias dentro do mundo inteligível que são unas e imutáveis. Então essas ideias unas seriam o conceito que abarcasse várias multiplicidades idênticas a ela. E elas seriam imutáveis porque estaria num plano superior, que só seria possível se chegar através da inteligência dada pela filosofia. A ética. A ética dentro do Platão, a gente volta à questão do mito da caverna, porque se envolve conhecimento aqui, no caso, em relação à epistemologia, conhecimento dos objetos, das coisas, da realidade. A questão ética envolve o conhecimento do bem. Então, aqui fora, o sol representa a ideia de bem. Dentro da ética, se esse conhecimento do bem tem a ver com a questão da virtude. Então, dentro das ética do Platão, é muito utilizada a imagem do Sócrates nesses diálogos. Então, Platão escreveu em diálogos. E ele utilizava muito Sócrates como um personagem. Então, a maior parte dos livros dele, Sócrates é apenas um personagem para falar as ideias próprias de Platão. Então, a questão do bem. Você não está no fundo da caverna, você não conhece o bem, você está na ignorância. Então, você nem busca conhecer o bem, então vai viver nos vícios. Você ignora essa ideia de bem, de beleza que existe lá. Já se você busca conhecer o bem, sabedoria, você vai ser um virtuoso. Quem não conhece o bem, que vive na ignorância, vive nos vícios. Então, se você alcançar o bem e compreender o bem, você está sendo virtuoso e vai poder ajudar as outras pessoas a conhecer também o bem. Então, isso é um ponto importante, porque a pessoa que fugiu de dentro da caverna volta para ajudar as outras pessoas a sair. Então, a questão política. O mito da caverna, ele também pode ser analisado pela política, quando as pessoas que estão no fundo da caverna não conhecem a arte de bem governar. Sócrates, que fugiu e voltou para contar para as outras pessoas como é lá fora, como é a política, acaba sendo apedrejado e morto. Então, ele relembra isso. Platão mostra como Sócrates por que Sócrates foi condenado à morte.
porque aquelas pessoas estão cegas nas suas opiniões e não tentam buscar a verdade. Então, a questão política. Dentro da sua política, Platão imaginou uma cidade, a cidade chamada Calípolis. Seria a cidade bela, a cidade guiada pela ideia de bem. É uma cidade chamada utópica porque nunca foi conseguida colocar em prática em lugar nenhum. Platão ainda tentou colocá-la em prática, mas não conseguiu. Nessa cidade, ele imaginou que as pessoas seriam educadas para ter funções na cidade. E cada vez que a pessoa conseguisse terminar um período de educação, ganharia um título, que seria o tipo de alma que essa pessoa teria. E a primeira parte é a alma de bronze, onde as pessoas nesse período iriam aprender a controlar a parte da alma do prazer através da virtude da temperança. Então, as pessoas nesse período se tornariam controladoras do prazer. E as pessoas, depois que terminasse esse período, iriam para a subsistência da cidade. Seriam os comerciantes, trabalhadores rurais, agricultores e, e também artesãos, que cuidariam dessa parte teriam essa função dentro da cidade. Aqueles que se destacassem nessa educação iriam para o outro nível, para controlar a parte irascível da alma. Essas pessoas, então, iriam controlar a sua raiva. Né? Irascível vem da palavra ira, que quer dizer raiva. Como eles controlariam essa parte da alma? Através da coragem, a virtude principal aprendida nesse período. Essas pessoas iriam cuidar da defesa da cidade, então seriam os soldados. Quando terminavam esse período de estudo, ganharia o título de alma de prata. Aqueles que se destacassem nesse período e se percebesse que eles tinham o dom para ser governantes, estudariam mais um período onde eles iriam aprender a controlar a parte da alma racional através da virtude da justiça. Esses seriam os magistrados, aqueles que iriam governar a cidade. Ganharia o título de alma de ouro. Então, nessa cidade que ele tentou colocar em prática, mas não conseguiu, por isso é chamado de utópico. Se você perceber, é muito parecido com o tipo de educação de hoje em dia, né? O nível fundamental, geralmente as pessoas têm trabalhos mais manuais. Para quem é soldado, a pessoa precisa ter pelo menos algumas funções, seria o nível médio, só a gente comparando. E quem governaria seria aqueles de nível superior, né? Seriam os 3 níveis de estudo. Bom, dentro desse quadro, quando as pessoas que estavam na defesa da cidade tomassem conta do poder, seria a timocracia. Seria o governo por aquelas pessoas que são soldados. Só que os guerreiros, soldados, são violentos e poderiam tornar o governo violento. Quando se coloca os ricos no governo, os ricos eles se tornariam cobiçosos.
iam querer ficar ricos, cada vez mais ricos, e não era um tipo bom de governo. A democracia, para o Platão, também não era um bom tipo de governo, já porque os pobres eles iam querer liberdade e igualdade e poderiam transformar a democracia numa anarquia, onde as pessoas ficaria, por isso é chamado de bagunça, né? Onde todos seriam governantes, onde cada um deles pudessem colocar a sua lei. Mas a anarquia é isso aqui, onde todos seriam governantes. No caso, porque os pobres eram maior parte naquele tempo. Então, qual seria o melhor tipo de governo? Segundo Platão, seria, como visto aqui nesse gráfico, aqueles que aprendessem a controlar a parte racional da alma, que seriam os sábios, os filósofos. Por isso é chamado o melhor tipo de governo, segundo Platão, de sofocracia. Seria os reis filósofos, onde passou por todo aquele tipo de educação, estudariam filosofia e se tornariam reis daquele local. E dentro da timocracia, eles iriam trabalhar para a guerra. Os ricos da oligarquia trabalhariam para ter mais riquezas. Os pobres iriam tomar o dinheiro dos ricos para distribuir entre as pessoas, dando a igualdade. Não seria, segundo Platão, um bom governo. Para ele seria, então, o melhor tipo de governo os filósofos que governariam para o bem comum, para o bem de todos. A questão da arte tem a ver um pouco também com o mito da caverna. Platão dizia que somente as ideias que está lá, representada pelo Sol, é que teriam a verdadeira beleza. E que os objetos inanimados, como as estátuas aqui, estariam lá para dentro da caverna. Não, não teria apenas uma imitação das ideias que estão lá no mundo separado delas. Então, a arte, para o Platão, é uma imitação. E, para ele, seria algo ruim, porque somente as ideias teriam a beleza total. Então, o bem, a ideia de bem seria a beleza perfeita. Já a beleza sensível, aquela que a gente percebe pelos sentidos, através dos olhos, olhando as estátuas, as pinturas, seria uma beleza sensível, que varia de pessoa para pessoa. Cada um acharia belo de um jeito e outras pessoas não achariam belo. Não seria relativo. Então, a arte é uma imitação dessas aparências. Então, classificando dentro do mito da caverna, tem a beleza das ideias, existem as coisas, os objetos, e a arte seria mais embaixo lá, porque ela imitaria essas aparências desses objetos, que já são uma imitação da beleza superior que somente existe nas ideias. Então, a imitação dentro lá da Grécia era chamada de mimesis. Então, isso é um tópico importante da arte do Platão. Então, ele, por ser uma imitação, é algo bem abaixo da beleza superior que está nas ideias. Então é isso. Esses são esses 4 principais pontos sobre o Platão.